Mateus capítulo de número 16, verso de número 19. Aleluia. Irmãos, boas notícias. O Gustavo, sobrinho da Zeninha, que estava ruim, foi entubado e não descobriam o que ele tinha. Está cada dia melhor. Esses dias a Zeninha até colocou lá no Som do Reino um videozinho dele agradecendo as orações, né? Cada dia está melhor, Deus está fazendo um milagre. Amém? Então eu creio que muito em breve o Gustavo vai estar aqui para poder agradecer pessoalmente o que Deus fez na vida dele. Amém? Cremos nisso. Mas continue orando para que a cura seja completa e plena. Amém? Mateus 16, 19 diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nesses últimos domingos nós estamos falando sobre as chaves do reino. E tudo começou, como eu disse, no dia 2 de janeiro, quando eu entrei para o quarto para perguntar para o Senhor por que certas coisas não estavam acontecendo na minha vida e na vida da igreja, e por que certas coisas estavam acontecendo que não deveriam acontecer. E depois de um bom tempo de oração, o Senhor me trouxe esse versículo e Ele me fez uma promessa. Eu entendo que não é só para pregar para a igreja. Todos os dias eu tenho dito: Senhor, esse versículo de Mateus 16, 19, mais do que ser pregação, ele é uma promessa do Senhor para mim. Então todos os dias eu tenho orado e falado: Senhor, o Senhor me disse que me daria as chaves do reino dos céus, para abrir portas e fechar portas. E eu preciso dessas chaves. E irmãos, o negócio está doido. Eu abro a Bíblia, só me aparece chave. Tanto é que eu estou lendo o livro de Provérbios e eu estou desenhando chavinhas. Do lado de cada chave que ele me mostra, eu desenho uma chavinha na minha Bíblia. E eu estou com um desafio de fazer um manual com 21 chaves para nós fazermos 21 dias de oração, baseado cada dia em uma chave. Mas eu também estou com um desafio no meu coração de fazer um devocional com 365 chaves do reino, para abrir e fechar portas. Porque o reino de Deus funciona por chaves, abrindo e fechando. Foi isso que Jesus quis dizer para Pedro. Pedro, no reino espiritual, no reino de Deus, no reino celestial, as coisas funcionam com portas. E para acessar ou barrar coisas, você precisa das chaves. E aí, a gente tem ministrado a chave da gratidão, ministramos a chave de ser como criança. E ontem a última palestra do seminário Curando Raízes, o tema foi resgatando a criança. Porque muitas pessoas estavam aqui com a sua criança presa. E Jesus veio de uma forma tão gloriosa que Ele libertou muitas pessoas que estavam aqui, que tinham a sua criança interior presa lá no passado. E o negócio foi tenso, né, Dani? Foi tenso. Teve gente que chorou, que eu falei: Jesus, vai com calma, porque é perigoso daqui a pouco só dar um último suspiro. Foi. E eu falei: Jesus, depois nós vamos ter que dar conta. Pastor faz seminário e 10 morre lá. Falei: Jesus, não faz comigo não. Mas Jesus veio para libertar as crianças. Porque o reino de Deus funciona com chaves. E tem muitas outras chaves, muitas outras. Esses dias eu coloquei no reino, no Som do Reino. Você quer? Eu vou te dar uma chave rapidinho aqui. Quantos de vocês querem passar de fase na vida? Quer ir para a próxima fase?
para a próxima coisa que Deus tem para você. Quantos de vocês querem? Quer que eu te dou a chave? Para você passar de nível? Seja fiel a Deus no nível que você está. Essa é a chave. Deus, como eu passo de nível? Seja fiel a Deus no nível que você está. Pastor, mas eu estou numa prova, num perrengue, numa luta. Seja fiel na prova, no perrengue e na luta. Porque Jesus disse assim, seja fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Ou seja, ele estava dizendo na linguagem das chaves. Seja fiel com a chave do pouco, que ela vai abrir para você a porta do muito. Só que esses dias eu estava no carro e Deus falou para mim o seguinte, ele falou assim, Márcio, você sabia que você sempre vai ter pouco? Falei, rapaz, não Deus, isso aí não é o senhor não. Sai Satanás, você não tem legalidade para entrar no meu carro. Que isso? Irmão, já pensou? Você ouviu uma voz dizendo assim, você sempre vai ter pouco. Você fala, é o capeta. Só que você sabe quando é Deus falando. E eu falei, Deus, espera aí. Esse negócio de só ter pouco, Senhor, não tô a fim de sair, não. E ele falou assim, sabe por que você sempre vai ter pouco? Porque eu sempre vou comparar o que eu te dei com o que eu tenho para te dar. Uau! Não é forte? Deus pode te dar um monte, ainda assim é pouco, perto do que Ele tem para te dar. E aí ele me lembrou que Paulo diz assim, que Jesus tem as riquezas insondáveis. Deus tem riquezas que nós não podemos contar e enumerar. Deus pode estar fazendo coisas tremendas. Um dia, irmãos, nós podemos ter aqui uma igreja de mais de 1 milhão de pessoas. Para Deus, Ele vai olhar e vai falar, isso é pouco. Deus pode te dar 10 empresas. Eu tenho que treinar vocês estão lendo demais, gente. Isso era coisa de você pular e já pegar. Não vou repetir, só de raiva. Deus pode te dar 5 casas. Perto do que Ele tem e que Ele pode te dar é pouco. Deus pode te levar para muitas nações, para ganhar pessoas para Ele. Você pode ganhar 30 mil pessoas para Jesus. Mas ainda é pouco perto do que Ele tem para você. Mas se você for fiel naquilo que Ele te deu, Ele vai mudar você de fase. E vai te colocar no muito. É muito para você, mas é pouco para Ele. Então, quando Deus te colocar no muito, não veja como muito, veja como pouco, perto do que Ele ainda pode dar para você. Tudo bem? Você viu? Rapidinho eu já te dei uma chave. Se você for ligeiro, você já põe ela no bolso e fala, Senhor, já vou usar ela. Mas eu quero continuar e eu vou falar aqui rapidinho, porque a hora voou hoje. Nós estamos falando sobre a porta do medo. Porque não é só ter chaves. Nós precisamos saber para que essas chaves servem. E nós também precisamos entender que não são só portas que precisam ser abertas na nossa vida. Tem portas que precisam ser fechadas. E irmãos, sabe o que me impressionou nesses dias? E agora eu quero que você leia a Bíblia nessa ótica. Quantas vezes Deus usa a expressão, não temas? Por que, Catiane, a maioria das vezes que Deus ia falar com alguém, a primeira coisa que Ele dizia era, não temas? Eu fiz essa pergunta, Mateus. Por que que o Senhor, na maioria, não vou dizer sempre, mas 90% das vezes, quando Deus chegava para falar com alguém, Ele dizia assim, não temas? Porque o medo é uma realidade. O medo é uma realidade nos nossos corações.
E parece que Deus consegue enxergar quando a gente está com medo. Então, todas as vezes que ele chegou e disse, não temas, é porque aquela pessoa estava com medo. Só que por que Deus dizia não temas? Porque o medo, eu vou afirmar uma coisa aqui para você. Você pode discordar. Mas aí, se você discordar, você vai ter que me provar que você está certo. O medo é um dos maiores inimigos para a gente prosperar, avançar e viver o que Deus tem para nós. É por isso que todas as vezes que Deus ia falar com alguém, ele chegava e falava, não temas, não tenha medo. Agora talvez você diga assim, mas Márcio, como não ter medo? E aí eu vou dizer uma coisa para você, o problema não é você ter medo, o problema é o medo te dominar. Porque medo todo mundo vai ter, e Deus não tem problema com você ter medo. O problema de Deus é o que você faz quando você tem medo. Então Deus sempre viu que o medo é o grande e um dos maiores impedimentos para as pessoas viverem o propósito dele. É por isso que ele diz tanto, não tenha medo, eu sou contigo, não tenha medo, eu vou adiante de você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Principalmente quando Deus faz promessas, dá um friozinho na barriga. Irmãos, a gente estava com esse lado aqui, nos dias do seminário, lotado. A Neide, a Vaninha, vou expor todo mundo agora também. A Neide, a Vaninha, mais uma meia dúzia, estava quase que desmaiando, diante do desafio. A Neide estava numa roeção de unha. Dias antes, ela, meu Deus, e eu, calma. Mas tem muita gente, calma, isso é só o começo. Aí chega um, fala de ginásio, de estádio, de 300 pessoas, de 500, de 1.000, de 5.000. Então, quando Deus mostra coisas grandes, é natural que bata aquele medo. Porque o medo tem muito a ver com aquele senso assim, será que eu sou capaz? Será que eu consigo dar conta? Mas aí, todas as vezes, Deus diz assim, calma, não precisa ter medo. Eu sei que você não dá conta. Eu não estou confiando em você, eu estou confiando em mim, que eu estou junto com você. Sabe o que é interessante? Deus não confia na gente, Deus confia nele. Todas as vezes que Deus te chamar para fazer algo, não é porque Deus está confiando em você não, lindinho. Deus confia nele. Ele sabe que ele é poderoso para fazer. Só que ele quer que as pessoas se envolvam com o que ele tem. E sabe o que é tremendo? E guarde isso, porque isso também é uma chave. Deus ama usar os incapazes. Se você é daqueles que sente que não tem capacidade nem para colocar o chinelo no pé, você está facinho para Deus te usar. Se você é daqueles que só de eu estar falando aqui que Deus pode te usar, já está aí assim, já era para você. Só te dar 30 segundos para você correr. Mas deixa eu dizer uma coisa, o salmista disse assim, se eu subir nos altos céus, lá ele está. Se eu descer no fundo do abismo, ele está lá também. Para onde eu vou correr? Então não tem como correr. Deus ama aqueles que falam assim, Deus escolhe todo mundo, mas não me escolhe não. Deus é daqueles assim, que fala assim, quem quer ser usado, dá um passo para frente. Aí aquele que dá um passo para trás, para ficar por último, Deus fala, é você mesmo que eu quero. Por que Deus faz isso? Porque esse que se sente um nada, um incapaz, quando começa a ser usado, ele fica assim, é Deus. Oh, não é eu não, é Deus. É Deus. A glória é dele.
tem um medo de pegar para si, e ele está sempre ali, Deus é o Senhor sabe que não é eu, e ele está sempre empurrando a glória para Deus, ele não pega nada para ele. Agora, se você é daqueles que fala assim, o Senhor mas sem mim o Senhor nada pode fazer, já era para você, velho. Deus não vai te usar. Se você chegar aqui e falar assim, Deus pode me usar porque eu tenho 3 PhD, eu sou bom no negócio, se eu me pôr aqui, eu mudo essa igreja. Deus vai olhar para você e falar assim, já era, você não serve. Porque Deus precisa de gente incapaz. Eu vou dizer uma coisa aqui, que é meio contrário ao que eu estou pregando, mas não é contrário. Deus ama um medroso. Em que sentido? Que o medroso, se ele entender assim, velho, eu não consigo pôr o chinelo de tanto medo que eu tenho, e ele entender que o medo é um inimigo, e ele entender que ele precisa ter coragem, ele vai se lançar na mão de Deus. Você entendeu o que eu disse? Deus não quer que nós sejamos dominados pelo medo, mas por outro lado, Ele ama gente medrosa, porque gente medrosa que entende que é incapaz, que não pode, que não consegue, chega e fala, Deus, eu dependo. O que Deus espera de mim e de você é dependência dEle, quando o medo bater. É por isso que Deus ama colocar a gente em enrascada. Ontem eu disse aqui no seminário, Deus nunca vai profetizar algo pequeno na sua vida. Deus sempre vai profetizar algo que você não tem capacidade de fazer na sua força. É por isso que de repente Ele pode usar alguém e dizer assim para você, você vai para as nações. E Deus gosta de dar essa palavra profética quando você não tem dinheiro para pegar o ônibus, para ir para o centro, para procurar serviço. Quando você está caçando moedinha lá, para fazer uma xeroque do currículo, para entregar, aquele dia que você vai tirar um xeroque para ir a pé, entregar o currículo, é o dia que Deus vai pôr um profeta para dizer assim, você vai para as nações. E aí você vai embora falando assim, mas como que eu vou para a nação? Eu não tenho dinheiro para tirar uma xerox. É quando a empresa está quebrando, que Deus chega e fala assim, vou fazer você rico. Deus, mas estou com 3.000 contas para pagar, estou quase pedindo falência. Por quê? Porque Deus quer que você chegue e fale, tudo bem, Deus. Então eu vou me entregar e vou ser dependente de Ti. Porque por mim o Senhor já viu que eu não tenho capacidade nenhuma. Então sempre Deus vai te desafiar a coisas grandes. A coisas que vão gerar de alguma forma em você um certo medo e um temor. O problema não é o medo em si, o problema é o que você faz com o medo que vem. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que Deus nunca dá espírito de medo para nós. O medo nunca vem de Deus. O medo vem do diabo, o medo vem de nós mesmos, o medo vem, na maioria das vezes, por experiências negativas que nós tivemos. Vou repetir. O medo vem, na maioria das vezes, por experiências negativas que nós tivemos. A maioria dos medos que nós temos foi semeado em nós quando nós éramos crianças. A maioria dos nossos medos foi semeado em nós quando nós éramos crianças. Outro detalhe que você precisa entender do medo: o medo é como uma semente. Se ele encontrar um coração fértil, cai, e depois você pode perceber que esse medo começa a ser regado. Entenda aqui, assiste uma semana, amanhã, até sexta-feira, assiste o Cidade Alerta e o Datena. E domingo que vem você vem me falar como que você está. Gente, vocês já pararam para prestar atenção
que olha como o mundo espiritual nessa área do medo funciona. Vou usar uma coisa recente. Teve um problema lá na escola. Aí começou uma boataria. Mensagem para tudo quanto é lado. Ou seja, um medo foi jogado, semeado. Aí o diabo começa a lançar um monte de mensagens para regar o medo. E aí o medo vai crescendo, 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 e se a gente deixa, vira uma floresta. Ao ponto de gerar uma histeria. Ao ponto de gerar um pânico e uma crise nas pessoas. Vamos trazer outra coisa recente. Naquela época do Covid. Irmãos, eu estava lá internado, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora. Mas quem estava do lado de fora, o que estava acontecendo? Gente morrendo. Ao rodo, milhares. Você ligava a televisão, só aparecia lá hoje, 3.000 mortos. Não sei quanta gente internada, os hospitais estão fechados, não tem gente atendendo, gente na fila, gente desmaiando na rua, gente não pode sair de casa, e um clima de medo foi tomando conta, ao ponto de ter gente que não morreu de Covid, morreu de medo. Teve gente que morreu dentro de casa, trancado, de medo. De quando os parentes foram lá para abrir a casa, a pessoa estava morta lá dentro. Porque um clima de medo, e eu não estou dizendo aqui que não era real, que a coisa não estava acontecendo, estava todo mundo vendo. Só que se a gente não domina, o medo tinha matado mais do que o próprio Covid. E depois que passou tudo isso, hoje, a gente está tendo que lidar com síndrome do pânico, ansiedade, doenças que já estavam aí, mas que se transformaram em uma pandemia invisível. O tanto de gente com depressão, com ansiedade, fruto do medo. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é um medo do futuro. Sabia disso? A ansiedade é um medo do futuro. As incertezas. O que vai acontecer amanhã? A Melissa está ali, eu sempre uso ela, porque a Melissa é uma fonte de inspiração para as minhas pregações. Olha, está se sentindo. De tempos em tempos, eu tenho que trazer a Melissa para o agora. Porque a Melissa já fica assim, meu Deus, ontem mesmo ela chegou em casa, amanhã eu tenho que ir para o ensaio, depois tem o culto, nós vamos sair tarde da igreja, aí de manhã cedo eu tenho que ir para a escola, na terça-feira, terça-feira eu vou estudar cedo, vou chegar cansado, eu tenho curso, tenho academia, e na quarta opa, vem para aqui. O que você tem que fazer agora? Comer e dormir. Então faça isso. Porque, irmãos, a gente não tem poder sobre o amanhã. Mas muitas vezes, a gente se prende a um medo do que pode acontecer amanhã. Meu Deus, não, está uma onda de desemprego. O LULA está no governo, vai acabar com tudo. Meu Deus, e agora? Aí o que vai ser da economia? Calma. Agora, o que você tem para fazer? Ouvir o que eu estou te falando, então fica nisso. Então a ansiedade é um medo. É uma espécie de medo do futuro. Às vezes, medo, até naquilo que Deus fala. Você vai prosperar. Ai, como que eu vou prosperar? E agora, o que eu faço? Calma. Ele te deu uma promessa. Cada passo de uma vez. Então, eu uso muito com a Melissa essa ferramenta de chamar ela para o agora. O que você tem para fazer agora? Não tenha medo do amanhã. Viva o agora. Aleluia, acho que isso era para alguém, porque não estava escrito aqui. Vamos ler 2 Timóteo 1:7.
2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito, aí diz de temor, mas a maioria das versões vai dizer espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Essa palavra aí, para temor ou medo, é a palavra grega que é deilia. A palavra para temor ou medo aí é deilia. E sabe o que significa a palavra deilia? Vem de uma palavra, vem de uma raiz de uma palavra que significa paralisia. O medo paralisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você já perdeu na vida porque você ficou paralisado? O medo conseguiu te travar. Bloqueio. Computa aí quantas. O medo não vem de Deus. Outra coisa, essa palavra significa medo de perder. E é muito interessante que às vezes nós não avançamos porque o que vem é assim: e se não dá certo? E se eu perder o que eu tenho? E aí a gente fica paralisado no que a gente tem, com medo de avançar e perder o que a gente tem. Vocês estão aqui? Então, Paulo está dizendo para Timóteo: Deus não nos deu espírito de paralisia. Deus não nos deu esse espírito, esse sentimento assim: eu vou perder. Irmãos, a gente está sempre vivendo com medo de perder. Perder a reputação, perder a dignidade, perder o restinho do dinheiro que a gente tem. Não estou falando que você tem que fazer loucura. Não, eu sou de fé, eu não tenho medo. Aí faz burrice. Fé não é tolice. Fé é confiança. Confiança no que Deus me falou. Só que se Ele não falou nada e você ir na fé tola e burra, você vai quebrar a cara. Agora também existe a prudência. Eu também não vou pegar meu carro e sair a 300 km por hora na Glicério. Que aí é loucura. Não, eu peguei a chave do reino e fechei a porta do medo, então eu não tenho medo. Aí você abriu a porta da burrice. Morreu. Aí no dia do velório, combateu o bom combate. Que combateu o bom combate? Foi burro. No final da vida foi burro. Estava combatendo o bom combate até antes de fazer burrice. Simples. Então, prudência é uma coisa, medo é outra. A prudência te faz analisar. O medo te paralisa. Agora, pessoas medrosas sempre estão pensando, sempre estão projetando a derrota. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Não vão me amar. Não vão deixar. Então pensa, a menininha tem 8 anos de idade. E aí o pai chega para ela e fala assim: e aí, filha, quando você casar? Não, já estou até vendo. Vou casar com um homem feio, pobre, vou sofrer, meus filhos vai ser tudo barrigudinho de verme, os narizinhos escorrendo. Quem disse? Uma criança de 8 anos. Mas a gente dá risada, mas a maioria de nós adultos somos assim. Deus chega e fala: vai prosperar. Você já fala: mas como? Mas o que vai acontecer? Não, olha o diabo se levantando. Não, se Deus prometeu, o diabo vai se levantar. Um dia Deus falou para mim assim: o diabo é um caído, Márcio. Eu falei: é. Então para de levantar ele, deixa ele caído. Porque a gente fica: ó, o diabo vai se levantar. Meu Deus, vai ter o seminário curando raiz. Já estou vendo, o diabo vai se levantar. Deixa o cão caído, velho. Fica nas promessas.
Meu Deus, domingo foi tremendo, Deus falou comigo, já estou até vendo, vai ser uma semana de luta. Posso te dar uma sapatada? Bem na cabeça, assim, na nuca. Para de pôr figurinha no Instagram, quando você estiver saindo para trabalhar. Mais um dia de luta. Parece que você é um guerreiro, né? Você não é um guerreiro. Você é um profetizador de desgraça. O que você está dizendo? Que aquele dia vai ser luta. Mais um dia de luta. Mais uma semana de batalha. Aí o diabo olha e fala assim, velho, até que eu ia te deixar em paz, mas já que você pediu luta, vamos por luta? Um demônio que estiver passando assim, todo desempregado, falando, cara, o povo está indo nos cultos lá no Libertador, está sendo liberto, aí o demônio está passando, cara, me deram as contas, aí está você lá, postando no Instagram, mais um dia de luta. Ele, arrumei serviço. Vai atazanar o seu dia todinho. E no fundo, o que você está dizendo é que você está com medo daquele dia, porque você está profetizando que aquele dia vai ser um dia de luta. Põe lá, hoje vai ser um dia tremendo, vai ser poderoso, e de repente acabar o dia com o meu chefe me chamando para me dar uma promoção e ainda subir o meu salário. Posta lá você com óculos escuros, todo fortão lá, falando, já era, mais um dia que eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque Deus está comigo. As portas já estão se abrindo, estou indo trabalhar, gente, hoje vai ser tremendo. Vou falar de Jesus, meu chefe vai se converter, vou batizar os meus 2 amigos da faculdade no final do ano, porque o Senhor é comigo. O medo te dá uma linguagem de derrota, de luta, de batalha. O medo te dá uma linguagem de desgraça. Quer conhecer alguém que tem um espírito de medo? Presta atenção no que ela fala. Se você ficar em dúvida, conta um sonho que você tem, que vai se manifestar. O espírito do medo ele vai pôr a mão para trás. Espero que aqui não tenha ninguém daqueles assim que alguém chega, conta um sonho, fala assim, cara, estou com um sonho aí de... Deixa eu ver alguma coisa aqui. Põe aí o grande sonho da sua vida. Aquilo que Deus semeou no seu coração, que você sabe que é um sonho de Deus. Pensou nisso? Agora imagine que alguém venha e conte o sonho dela para você. O que você falaria? Ah, irmão, isso aí acho que não vai dar certo não, hein? Ó, uma pessoa tentou fazer isso aí, morreu semana passada. Ah, estou pensando em abrir uma empresa. Ih, irmão, a economia está ruim, hein? Ah, não, conheço 10 amigos meus que tentou trabalhar nesse ramo seu aí, ó. E está lá, está me endigando. No fundo, esse discurso é o discurso de alguém que tem medo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda área que você se frustrou, cuidado. Porque essa frustração pode ser uma porta para o medo entrar. E toda área que você se frustrou, você tem a tendência de passar o medo que você tem para o outro. Então, vamos supor, a mãe que viveu um casamento terrível e se separou. E aí ela pega a filha e começa a falar para a filha, você está pensando em casar quando você crescer? A filha, ai mãe, eu penso. Ó, cuidado, hein? Homem não presta. Você não vê seu pai? Eu não quero casar mais. Está amarrado o homem na minha vida.
O que vai entrar na cabeça daquela menina? Medo. Aí quando o cara aparece, em vez de ela estar aberta para o relacionamento, ela já vai ficar com o pé atrás. Em vez de ver as virtudes do cara, ela já vai começar a ver defeito. E o pior de tudo, aí o cara fala, não, quero ir lá falar com a sua mãe. Aí vai lá falar com a mãe. Aí quando o cara vai embora, o que aquela mãe vai falar para a menina? Ah, não sei não, ele parece com seu pai. Às vezes é verdade. Não estou dizendo que a mãe não tem que falar na vida da filha. Eu só estou dizendo que a base do que a gente fala não pode ser o medo. Tem que ser a prudência. Mas não pode ser o medo da sua frustração e das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Vocês estão aqui? Agora, irmãos, pessoas de autoridade têm peso. Imagina que você está passando na rua e um mendigo vira para você e fala assim, não vai dar nada certo na sua vida. Você vai ver, você vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai ficar todo oprimido? Você vai falar, cala a boca, Deus é comigo, sai dele, capeta. Agora imagina, você chega em casa, o seu pai e a sua mãe falam, tudo que você fizer não vai dar certo. Você chega na igreja, o pastor fala, Deus vai acabar com tudo, você vai ver, você vai falir. Você, opa. Aí aquele irmão que você tem como referência, por causa das frustrações, também fala para você, não, irmão, isso aí não vai dar certo. Você vai acabar o dia largando tudo. Então, se você é pessoa de influência na vida de alguém, cuidado com o que você fala. Porque o que você está falando pode ser fruto do medo que você tem por causa das experiências negativas que você teve. Por causa das suas frustrações. Irmãos, eu e a Neide já conversamos com muitos casais antes deles casarem. E muitos deles chegavam para a gente assim, pastor, pastora, casamento é bênção? É bênção. É porque a minha mãe falou que eu não sabia onde eu estava com a cabeça na hora que eu decidi casar. Como que você acha que a cabeça desse casalzinho vai casar? E aí eu e a Neide tinha que chegar e falar, para, isso aí é mentira. Isso aí é frustração do seu pai e da sua mãe. Casamento é bênção. Tem suas lutas, tem as suas dificuldades, mas é bênção. Porque foi Deus que disse que era bom que o homem e a mulher casassem. Se Deus diz que é bom, é bom. Ah, mas e minha luta? Irmãos, ele não disse que não teria luta. Mas você não pode pegar a sua frustração para determinar a vida do outro. Então, cuidado nas áreas que você se frustrou, porque nas áreas que você se frustrou, pode ter um espírito de medo ali. E aí você quer transmitir para os outros. Só que os outros é os outros. Como diz um pastor que eu conheço, assassinei a língua portuguesa. Os outros é os outros, você é você. O que não deu certo para você, pode ser que dê certo para o irmão. Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente prosperando na área que você trabalha? Sim ou não? Raiz, tem gente prosperando na área que você trabalha? Então por que você não pode prosperar? O que você é menor do que eles? O que eles são melhor do que você? Se tem gente prosperando na área que você almeja, você também pode ser alguém que prospere. Amém? Se tem casamento abençoado, você também vai ter um casamento abençoado. Só que o medo, irmãos, o medo faz que um ratinho se transforme num dragão. O medo tem o poder de ser uma lente de aumento. Vamos supor,
Você fez um exame, vai lá entregar. Primeiro, vamos lá, vamos pelo começo. Você fez um exame, foi lá buscar o resultado. Só o fato dele estar grampeado já dá medo. Não, confessa. Quando você viu o exame grampeado, já não deu um friozinho na barriga? Se a enfermeira fala assim, ó, não pode abrir. Confessa que você já tentou mostrar na luz assim para ver se dava para ver. Tentou dar uma puxadinha nas beiradas assim para ver se dava para ver o resultado. Se veio no envelope lacrado, você procurou alguém. Pá, ô fulano, você sabe abrir envelope lacrado? E depois fechar direitinho? Se você entrega para o médico abre, você já estava já. E você já parou para pensar que nunca vem um pensamento que está tudo certo? Sempre vai vir um pensamento que você está com uma doença rara, que já matou milhares de pessoas há séculos atrás, e você é o único na face da terra nesse momento que pegou essa doença e vai morrer? A gente nunca pensa coisas boas. Não, está tranquilo, não vai dar nada. A gente já pensa que... Aí você vai, abre o exame, aí o médico abre o exame, olha para você e olha para o envelope, com a cara séria. Olha para você e olha para o envelope. O que vem na sua mente? É coisa grave, já era. Acabou. Aí o médico vira para você e fala, tem nada não, está bem. Passou 15 dias sofrendo. Porque o medo fez com que você potencializasse algo. Ou se o médico chega e fala, ó, deu uma pequena alteração aqui na verticulose clínica esquerda, mal feita, multitânea, cutânea do calcanhar. E não te explica o que é. Você vai para o Google. Aí quando você põe lá, a primeira coisa que aparece, doença rara mortífera, que não tem cura. E aí você já liga para todos os amigos, já se despedindo, passa a ser alguém de oração, começa a frequentar todos os cultos. E aí depois, quando você chega lá, o médico, aí você fala para o médico fala, não, esquece, você digitou errado lá no Google, as coisas certas era isso aqui, ó. E a única coisa que você tem aí é um calo, é o nome científico para o calo. Vou te passar um remedinho aqui, em 2 dias o calo vai sumir. Eu estou brincando, irmãos, mas o medo, ele tem o poder de potencializar as coisas. Agora, 2 coisas que você precisa entender. O medo não pode dizer a você o que você tem ou não de fazer. O medo não pode controlar a sua vida. Vamos ler mais um versículo? Hebreus 2. E aí eu vou encerrar com esse versículo. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora olha o verso 15. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus morreu na cruz para poder libertar eu e você das mãos do diabo, cujas correntes que nos prendiam se chama medo.
Medo é a corrente do diabo para nos dizer até onde eu e você podemos ir. Você entendeu? O medo é a corrente do inferno para dizer para mim e para você até onde nós podemos ir. Agora deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Pensa numa área que você quer romper, que você quer viver as promessas de Deus. Pensa aí. Numa área que você quer romper e viver as promessas de Deus. Pensou? Você pensou? Sim ou não? Beleza, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em cima dessa área, você pode fazer muito mais do que você está fazendo? Sim ou não? Você poderia fazer muito mais? Sim ou não? Aí a pergunta que eu te faço é: por que você não está fazendo? Preciso responder? 99% das vezes é o medo. Agora, Deus não nos deu espírito de medo. Nesses dias, o que Deus quer de mim e de você é que nós fechemos a porta do medo. Não estou dizendo que eu e você não temos que ser prudentes. Não estou dizendo que a gente não deve fazer planejamento. Mas nunca deve ser o medo. Se você, moça que está aqui, se eu falo em casamento, o que te vem é medo, você precisa lidar com esse medo. Se eu, para você que tem o sonho de abrir um negócio, se eu falar assim para você, sai do seu lugar e vem aqui, você que quer abrir um negócio. Se o que vem na sua mente é medo, você precisa lidar com esse medo. O que eu e você precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos, em cada área onde nós detectarmos medo, nós precisamos enfrentar esse medo. O problema é que nós nos acovardamos. E aí eu preciso dizer algo para você. O evangelho, a vida cristã, não é para qualquer um, é só para os corajosos. Por que é só para os corajosos? Porque o evangelho confronta os medos. Não tem como você seguir a Jesus e conviver com os medos. Deus sempre vai estar confrontando os medos que há em mim e há em você. Por quê? Porque a Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Porque o medo paralisa. Tem gente que tem medo de entregar a vida para Jesus, porque fica assim, e se eu não conseguir parar de fumar? E se eu não conseguir parar de beber? Mas e se eu não conseguir parar de ir nas baladinhas? Mas e se eu não conseguir? Mas e se eu não conseguir? Aí eu vou ter que te dar uma gravata e jogar você no chão, para te dizer o seguinte: os medrosos não herdarão o reino dos céus. Porque os medrosos sempre estão paralisados. Os medrosos sempre estão com medo de perder. Mas se eu entregar minha vida para Jesus mas e se eu me entregar mais para Jesus mas e se eu ficar indo para a igreja? Mas e se a apóstola Neide chamou para ser intercessor, mas o diabo vai se levantar, irmão. Quem te governa, Jesus ou o medo? Deus falou que eu vou ser um pregador. Nossa, eu vou ter que pegar o microfone e ficar ali na frente de todo mundo. Não, mas e o diabo? Irmãos, o diabo que vá para o diabo que carregue ele.
deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o diabo se levanta mais na sua vida do que na minha? Ai. Irmãos, se eu deixar, o diabo vai querer se levantar toda semana. Porque toda semana eu tenho que, na maioria das vezes, estar trazendo uma palavra para vocês. Está sendo um homem de Deus. Tem gente aqui que tem medo de assumir um compromisso com as coisas de Deus. Ah, mas se eu assumir, o diabo... Irmãos, os covardes, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque gente medrosa está confiando mais no medo do que em Deus. Desculpa falar isso aí. Mas todas as áreas que eu e você tem medo, nós estamos confiando mais no medo e em nós do que em Deus. Deixa eu perguntar para você, você acha que Deus é burro? Impotente? Incapaz? Você acha que Deus não sabe o que Ele está falando? Você acha que Deus não sabe o que Ele faz? Quando nós deixamos o medo dominar, é como se nós estivéssemos falando para Deus: Deus, o Senhor é um incapaz, o Senhor estava errado quando me escolheu, o Senhor não tem poder para fazer as coisas que o Senhor deveria fazer. Então eu quero te dar uma lição de casa: lide com os seus medos essa semana. Enfrente os seus medos. Diga para Deus quais são os seus medos e fala: Senhor, me ajuda. E dê um passo. Dê um passo em direção ao que Deus tem para você. Fala: Senhor, eu tenho medo, mas a minha confiança está em Ti. Eu vou dar um passo. Vou falar agora como quem saiu do seminário Curando Raiz. Irmãos, muitos de nós que estamos aqui já passou da hora de assumir um compromisso sério com Deus e as coisas dele. Chega de ser crente domingueiro, esquentador de banco, que não faz nada, que não fede, não cheira, não faz diferença nenhuma no reino de Deus. Se morrer é um favor que faz. É sério isso. É sério. Porque não faz diferença. Ninguém vai sentir falta. O diabo vai olhar e falar: ué, morreu? Mas eu nem sabia que existia. Deus vai olhar e vai falar: cara, você chegou aqui? Você é meu servo mesmo? Nunca te vi. Não, senhor, eu estava na igreja todo domingo. Não lembro de você nos cultos, não. Mas a maioria de nós, irmãos, tem medo. Medo. Para que Deus te chamou? Qual é o chamado que Deus tem na sua vida? O que Deus disse e te deu talentos e dons? Ah, mas eu não quero ajudar. Sai para a rua e faz alguma coisa. Não quer pregar aqui, irmão? Estoura a goela ali na Praça Padre Cícero. Mas faz alguma coisa para o reino. Vocês ouviram a palavra profética que veio aqui. Jesus está voltando, irmãos. E a Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino. Não tem jeito, não entra. Covarde não entra no reino de Deus. Muitas versões falam de tímido. Aí você que é tímido fica assim: ai meu Deus, e agora? Não tem nada a ver com essa timidez. Tem a ver com gente que Deus está falando: cara, faz, vamos lá, chegou a hora, assume o compromisso, já deu a hora, já passou da hora, mas fica assim: ai. Aleluia, deixa eu terminar aqui. Será que não chegou a hora de a gente enfrentar os nossos medos? Vamos lá, agora eu vou rugir aqui igual um leão. Será que não chegou a hora de você enfrentar esse medo seu aí, não? Será que Deus não está te dando uma chacoalhada para você pegar e meter a bica nesse medo? Começar a chutar esse medo? Meu Deus.
pegar o medo e chegar e começar a chutar o traseiro do medo e botar ele para fora? Porque senão, irmão, vai chegar o final da vida, a gente vai ter uma fila imensa de gente frustrada. Ai, Jesus voltou, estou indo para a glória, não fiz nada. Meu Deus, como o tempo passou e eu não fiz nada. Não fez nada por quê? Porque não tinha capacidade? Ou porque estava com medo? Medo do que as pessoas vão dizer, medo do que as pessoas vão achar, medo do que as pessoas podem pensar, medo de não dar certo, medo de falar errado, medo de... Cara, faz alguma coisa. Pensa o quão longe você poderia estar se o medo não tivesse te paralisado. Hein? Pensa o quão longe eu e você poderíamos estar se o medo não tivesse nos paralisado. Se nós tivéssemos sido mais ousados, se nós tivéssemos sido mais corajosos. Conta que quem inventou a lâmpada elétrica teve mais de 1000 frustrações, até que conseguisse acertar. E como eu disse um domingo aqui, os medrosos morrem 1000 vezes, mas o corajoso morre uma única vez. Porque o medroso está morrendo todo dia. Tem gente que já está com medo de levantar amanhã, porque amanhã vai ser mais um dia de luta. Obrigado, alguém que diz que está amarrado. Alguém entendeu. Irmão, essa semana vai ser poderosa. E se não der certo, eu vou aprender com o que não der certo. E vou tentar de novo, e se 10 vezes não der certo, eu vou aprender cada vez com o que não der certo. E uma hora vai dar certo. E se nunca dá certo, aí eu vou sentar o corno em você que você não entendeu nada da mensagem. Porque uma hora vai dar certo, Luiz. Tem que dar certo. Vai dar certo. Por quê? Pergunta para o seu irmão assim, por quê? Por que que vai dar certo? Fala para ele assim, vou falar bem baixinho para você. Por que que vai dar certo? Fala para ele assim, vou falar bem baixinho para você. Porque vai dar certo. Fala para ele assim, porque Jesus está com você. Aleluia. Vamos tomar a ceia. Os irmãos que vão distribuir, nós vamos tomar a ceia agora. Eu quero desafiar você. Vocês estão aqui ainda? Eu quero desafiar você a vencer o seu medo. Eu quero desafiar você a largar a covardia. Vocês estão aqui ainda? Ai, ai. O que você vai fazer essa semana? Você vai enfrentar os seus medos. Você vai falar, Deus, estou aqui. Naquilo que o Senhor me prometeu, eu estou aqui. No domingo que vem, se Deus não mudar a pregação, nós vamos falar de pelo menos 3 chaves que fecham a porta do medo. Mas aí vai ficar para domingo que vem. 3 chaves que vão fechar a porta do medo. Que está na Bíblia. Mas tem muitas chaves.
Mas uma delas é você enfrentar esse medo. É falar para Deus, e enfrentar esse medo é falar para Deus: Deus, eu tenho medo. Deus está falando que você vai ser um pregador, você fala: Deus, eu tenho medo de falar em público. Deus está te desafiando, você fala: Deus, eu estou com medo. Eu assumo que eu estou com medo. Me ajuda, estou tremendo, Senhor. Estou aqui, só dele falar que eu tenho que enfrentar o medo, eu já estou com medo. Eu vou enfrentar esse medo. Aleluia. Posso soltar mais uma para você? A mudança da sua vida está do outro lado da porta do medo. O que separa você do que Deus tem para você está do outro lado da porta do medo. Guarda isso. Irmãos, eu só estou aqui pregando porque um dia eu tive que vencer a porta do medo. Medo de falar em público. Medo de ser julgado. Medo das pessoas olhar e falar assim: ai, credo, que pregação velha ruim. Ah, não vou ficar naquela igreja não, que aquele pregador é muito ruim. Medo do que as pessoas iam achar quando eu pregasse. Medo de não ser capaz. E sabe, Douglas, o que eu vim enfrentando na minha vida, até mesmo quando eu estava no mundo, Deus chegando e falando: vai, vai. E quando eu vi, eu já tinha ido. Você já viu aquela situação que alguém chega e fala assim: dá um passo para frente, quem está disposto? Aí tem você e mais 10. Aí você fica parado esperando que os 9 vão dar um passo para frente, os 9 dão um passo para trás, e quem fica na frente? Você. Aí todo mundo falou: oh, valeu, Márcio, você aceitou. E você: não, eu não aceitei não, você está na frente. Muitas vezes Deus fez isso comigo. Para quê? Para que eu vencesse os medos. Talvez você olhe e fale assim: Márcio, você tem medo de pregar? Tenho. Todo domingo vem um medinho. Mas eu não deixo o medo me dominar. Porque eu sei que quando eu venço o medo, eu piso o pé aqui, acabou. Aí é Deus. Vamos vencer o medo? Esse é o ano da bênção. A sua bênção está do outro lado da porta do medo. Todo mundo já pegou o pão e o cálice? Aleluia! 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 Então a criancinha pentecostal aí. Ô, glória! É o Elias. Olha o nome. Aí, ó. Adriano ressuscitou. Ô, glória! O Adriano ressuscitou, gente. Fazia 15 anos que o Adriano não dava esse aleluia. Velho, venceu o medo. Todo mundo pegou o cálice e o pão. Pai, graças te damos pelo pão, pelo cálice, pelo teu sangue. A palavra do Senhor diz que o Senhor morreu para derrotar o diabo, que escravizava as pessoas pelo medo da morte. O Senhor morreu na cruz, derramou o teu sangue para quebrar as algemas do medo nas nossas vidas, para que nós pudéssemos viver todo o potencial para o qual nós fomos chamados. Senhor, que essa semana haja um espírito de revelação sobre nós, para que nós possamos lidar com as nossas frustrações. Senhor, que essa atmosfera de cura, de libertação que há sobre nós nesses dias, nos leve a lidar com as frustrações. Porque eu sei, ó Deus, que muitos que estão aqui tiveram frustrações nas suas vidas e o medo entrou. Mas, Senhor, que haja um rompimento,
Porque nós sabemos, Deus, que do outro lado da porta do medo está o grande propósito do Senhor para as nossas vidas. E quando comermos do pão e bebermos do cálice, Senhor, possamos nos lembrar que nós fomos libertos, livres, para viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós consagramos o pão e consagramos o cálice, e comemos da tua carne e bebemos do teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Coma da carne e beba do sangue. Aleluia. Nós vamos encerrar esse culto, mas eu quero encerrar fazendo um apelo. Que apelo nós vamos fazer? Eu quero chamar aqui à frente, como um ato do primeiro passo, você que quer vencer os seus medos, você que entende que sua vida não está andando mais por causa dos seus medos. E aí eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, como um gesto que você está dizendo: Deus, eu preciso lidar com os meus medos, e eu quero que o Senhor lide com os meus medos, com as minhas frustrações. Sai do seu lugar e venha para cá. Você que entende que já passou da hora de se entregar totalmente para Deus. Você que entende que tem um chamado, está aí de bobeira, está perdendo tempo, está encruado, está mofado, já virou um pão bolorento, uma água velha parada, e que quer voltar a ter movimento. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você não tem medo, pode ficar aí no seu lugar, tranquilo. Se você tem medo de ter medo, também pode vir. Vamos romper? Vamos romper? Coloque a mão no seu coração. Quais são os seus medos? Fala para Jesus. Quais são os seus medos? O que só de pensar já te dá um frio na barriga, um nó na garganta, o olho já enche de água, já te dá uma ansiedade, a respiração já fica acelerada, já parece que a sua pressão subiu, já dá um suador, a mão já começa a ficar molhada. Fala para o Senhor. Fala para Ele, fala: Deus, eu estou com medo, eu tenho medo. Até aqui eu estava paralisado, tenho estado paralisado por causa do medo. Fala para Ele. Agora o que você vai fazer? Você vai falar: Senhor, me ajuda a vencer os meus medos. Me ajuda a romper com os meus medos. Agora, se você ficou aí, se você está sentado, e o seu problema não é medo, mas é a frustração, vem também. Porque a frustração é uma porta que o medo entra.
Muitas vezes são tantas frustrações que isso gera em nós um medo. Essa noite é uma noite de libertação. Fala para Ele dos seus medos. Sharamadaralavashuri balamanarabalasha. Reclamanashuri balamanaseri binicanabalacha. Rocloboshode balamanarabalasha. Fala para o Senhor quais são os seus medos. Os medos que precisam ser vencidos, as frustrações que precisam ser curadas. Fica vindo muito forte no meu coração que alguns de vocês têm medo por causa das frustrações. É muita experiência negativa, é muita tentativa que não deu certo, e hoje você preferiu ficar na zona de conforto. Só que quem fica na zona de conforto não vive nada de extraordinário. Porque a vida cristã exige que a gente faça algo que nós nunca fizemos, para experimentar algo que nunca ninguém experimentou. As pessoas que mais fluíram foram não os corajosos, foram aqueles que venceram os seus medos. Todos tinham medo. Todos. Mas as pessoas que venceram são as pessoas que venceram os seus medos. Aleluia. Eu olho para vocês, eu vejo grandes projetos, eu vejo grandes sonhos, eu vejo grandes chamados, eu vejo grandes ministérios, eu vejo grandes obras, eu vejo grandes feitos, porque aquilo que olho não viu e ouvido não ouviu é o que Deus preparou, mas é o medo que tem nos impedido. Agora, para vencer o medo, sabe o que você vai fazer? O primeiro passo você já deu vindo aqui para frente, mas o segundo passo, você vai orar por alguém. Hoje eu vou desafiar você que nunca orou por ninguém. Hoje você vai orar. É fácil quando o intercessor vem orar por nós, Geraldinho. Mas eu sei que tem gente aqui que tem um potencial tremendo, Alex, de profetizar, de orar, mas o medo trava. Mas Márcio, eu não sei orar. Abraça alguém e fala: Jesus, eu estou aqui, não sei nem o que falar, mas eu vou ficar aqui, porque o importante é o ato para romper. Faça isso agora, abrace alguém. Principalmente você que tem medo de abraçar as pessoas. Você que tem medo. Você que tem medo de ser abraçado, deixe-se ser abraçado.